vindo da família real para o Brasil. A gente vai elaborar hoje um pensamento sobre o contexto, o que aconteceu para que eles viessem para o Brasil, né, para que a família real transferisse a capital do Império para cá. E nas próximas aulas a gente vai falar as consequências, né, as mudanças que houveram no território brasileiro após a chegada deles. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender nessa vinda dos portugueses para cá, né, seria a relação, a aliança que Portugal tem com a Inglaterra. É uma aliança muito, muito antiga que eles tinham desde que se formou o Estado Nacional de Portugal por volta de 1373, né? Devido aos conflitos que estavam tendo na Península Ibérica, talvez vocês lembrem disso do ano passado, Portugal precisou de alianças, né, externas para poder se formar como Estado Nacional, enquanto Castela, que é a atual Espanha, no parte da Espanha, é claro, ela teve aliança com a França. Então, desde esse período que Portugal aí tem alguma relação, uma aliança com a Inglaterra, né? Então, no período aí em que o final do século XVII, início 19, o Napoleão ele estava nessa crescente, né? Na Europa ele estava se expandindo. Então, vocês lembram, a gente falou na aula do Napoleão sobre o bloqueio continental, em que nenhum dos países da Europa poderia atracar um navio, permitir que atracasse um navio inglês, nem podia comercializar nada com eles. Então, por Portugal ter essa aliança com a Inglaterra, eles não aderiram ao bloqueio continental. Então, nisso, o Napoleão viu uma ameaça ao império dele devido àquele bendito localzinho que estava Portugal e que a Inglaterra podia usar de alguma forma. Vocês estão vendo aí no mapa que eu coloquei embaixo, Portugal aí essa partezinha laranja, e o que é que eles estavam pensando aí, né? O que é que o Napoleão estava pensando? Que a Inglaterra poderia de alguma forma usar essa faixa de terra para invadir a França por dois lados, né? No caso, por a Inglaterra na parte de cima, por vias marítimas, e Portugal através da Espanha. Então, eles queriam muito que ou eliminar Portugal ou que ele entrasse nesse tratado junto com a França, né? Já que eles eram amigos de Portugal, né? Então, a gente vai ter aí tropas francesas indo para Portugal para invadir, enquanto a gente vai ter também a Inglaterra querendo dominar esse território, né? O rei de Portugal, Dom João VI, ele vendo que a invasão da francesa era iminente e ele não ia ter condição de bater de frente com o exército francês, ele vai recorrer aí a alguns artifícios, né, que o pessoal vai chamar de covarde, mas na verdade foi um pouco inteligente da parte dele, um pouco não, bastante. Ele assinou um tratado de guerra contra a Inglaterra, a pedido da França. Mas vejam só como ele foi malandro nesse sentido. Porque ele fez isso, só que antes ele já tinha avisado a Inglaterra que esse tratado, ele cuidou para que a Inglaterra soubesse que esse tratado era falso, ele tinha sido coagido, né? Então, ele assinou em tratado contra a Inglaterra para deixar a França mais tranquila, a França mais acreditando que eles estavam do lado deles. Então, 2 dias depois que ele assinou esse tratado, em 1807, se eu não me engano, foi em outubro desse ano. Vou olhar depois isso direitinho. Em 1807, 2 dias depois, eles assinaram um tratado com a Inglaterra. Primeiro, eles assinaram um tratado de guerra contra a Inglaterra, mas era fingimento. Assinaram um tratado com a Inglaterra, garantindo que a Inglaterra escoltaria os reis portugueses, né, a nobreza portuguesa, até o Brasil. Ou seja, eles, além de reafirmarem a aliança que eles tinham com a Inglaterra, eles pediram ajuda a eles para atravessarem o oceano em segurança para o Brasil. Então, por que o reino de Portugal nesse sentido ele era tão interessante, tão importante? Porque eles tinham uma frota marítima muito, muito boa. Eles tinham aí 14 naus, 10 fragatas e navios equipados com armamento. E a França, a França, né, desculpe, ela acreditava que a Inglaterra poderia usar esses navios para atacá-la.
Assim como a Inglaterra não queria que o Napoleão tivesse acesso a essas embarcações, porque o grande poder da Inglaterra é através dos navios, né? Se a França tivesse acesso a eles, ia ser muito ruim para o equilíbrio que estava ali entre essas duas nações. Então, dia 27 de novembro de 1807, saem cerca de 15 mil pessoas de Portugal, né, para o Brasil, incluindo os empregados, a nobreza, os reis, a família real, totalizando aí 15 mil pessoas, escoltados, seguidos pelos britânicos, né, numa espécie de fuga das invasões de Napoleão. Então, uma coisa que a gente veja como é interessante de Portugal ter vindo para cá foi o motivo da escolha deles virem para o Brasil, né? Embora acredite-se que ele decidiu de uma hora para outra, não é bem assim. Já há alguns anos que Portugal já pensava nessa possibilidade de modificar a administração da Europa, do Império Português em questão de localidade. Por quê? Se vocês observarem esse mapinha aí embaixo, vocês vão ver esses territórios em vermelho, são os territórios que Portugal tinha domínio aqui na América e na África, né? Basicamente, e na Ásia, um pouco na Ásia também. Então, se vocês prestarem atenção, o ponto mais distante do Império é a capital. Então, era uma das mudanças que eles queriam fazer, trazer a capital do Império mais para o centro comercial. E a parte mais economicamente falando, mais lucrativa, era esse trecho que ligava a África e o Brasil, atravessando aí o Oceano Atlântico, essa linha reta que vocês podem traçar mentalmente nesse espaço entre eles. Então, tinha um fluxo comercial muito maior. Isso ia deixar a administração de Portugal mais moderna, né? Só que eles não fizeram isso com antecedência, não tinham feito isso antes, porque eles sentiam que aquela mudança de um reinado, né, de uma capital, de um império, para um país que era colonizado, né, era desprestigioso. O Brasil ainda não tinha desenvolvimento cultural no nível do jeito que eles queriam. A gente não tinha sistema de ensino superior e outras coisas do tipo. Então eles achavam que era um desprestígio para um rei mudar a sua capital, a sua centro administrativo, para ir para uma colônia, né? Mas isso não quer dizer que isso não tivesse sido pensado, não tivesse sido cogitado. Eles já falavam muito sobre essa proposta, né, de estar vindo para o Brasil. Acabou que essas invasões de Napoleão foram o tiro final, né, o estopim da coisa, que fizeram com que eles antecipassem essa decisão. Então, acontece essa transferência da corte com 15 mil pessoas, como eu já tinha falado para vocês. Vem aí barcos franceses, britânicos, né, ingleses, com 90 canhões para tentar proteger essa família real que estava saindo ali, essa nobreza que estava saindo de Lisboa e vindo para o Brasil, né, essa nação colonizada, esse território colonizado. Então, na próxima aula a gente vai ver as mudanças que ocorreram aqui no Brasil com a chegada dos portugueses. Até!